Graça e paz a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Estamos juntos novamente, iniciando uma nova semana de estudo. Estamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder este momento, nos conceder a vida, estar cuidando de nós a cada dia, a cada momento. Ficamos felizes e agradecidos com cada um de vocês que estudam a Bíblia conosco cada dia e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Josenildo Santana, é de Jardim Tranquilidade em Guarulhos, São Paulo. Marta Pinheiro é de Curitiba, no Paraná. Mariana Ferreira é de Porto Seguro, BH. Mônica é de Caputira, em Minas Gerais. Ana Maria é de Guarapari, no Espírito Santo. E Nival Monteiro é de Cacoal, Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos pelos cuidados que tem para com cada um de nós. Te agradecemos, Pai, por este dia, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, esteja presente em nossa mente, em nosso coração, abrindo-a para que possamos entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia. Cada um tem a sua luta, seu problema. Dê vitórias, Pai. Que sintam a Tua presença, que perseverem buscando em Ti a solução dos problemas, que não desanimem e que juntos possamos estar aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Esta semana nós vamos fazer um estudo que também é bastante importante para todos nós. Nós iremos falar sobre a morte de Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós. Como nós já temos dito durante esta série, todos nós temos a única certeza na vida é que um dia iremos morrer. Infelizmente, isso é a realidade. E Jesus, quando ele se tornou um ser humano e veio habitar entre nós, ele veio com a missão de morrer pelos pecados do ser humano. Interessante que Jesus, ele morreu para pagar aquela morte que nós deveríamos sofrer, que é a morte eterna, é a morte da condenação, que Deus disse para Adão e Eva lá no Jardim do Éden: se comerem do fruto daquela árvore da ciência do bem e do mal, certamente vocês irão morrer. E era a morte eterna da separação de Deus, sem chance de viver eternamente. Mas Deus, ele já havia estabelecido um plano antes da fundação do mundo, que ao ele criar o ser humano, e se esse viesse a pecar, já estava decidido a solução para o problema do pecado, que era Jesus vir e morrer em lugar do ser humano. Este plano que Deus tinha com o Filho, com o Espírito Santo, este plano Satanás não conhecia. E quando Adão e Eva pecaram, Satanás pensou assim: agora, ou Deus perdoa Adão e Eva, e eu também recebo o perdão juntamente com todos os anjos que caíram, ou Adão e Eva vão viver eternamente em pecado. Só que, quando Adão e Eva pecaram, Deus apareceu no Jardim do Éden e fez a promessa do descendente da mulher que viria para morrer em lugar do ser humano. Iria esmagar a cabeça da serpente, e foi o que aconteceu na cruz do Calvário. E Deus então os expulsou, tirou para fora do Jardim do Éden, porque eles haviam pecado. E se eles comessem do fruto da vida, eles iriam viver eternamente em pecado. Por isso que Deus expulsou, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida. É o fruto que nós vamos comer nos céus e na eternidade. A da árvore da vida, que dá seu fruto de mês em mês, e é para a saúde das nações, para viver eternamente. Esta árvore da vida estará conosco no paraíso, nos céus, e depois na nova terra, aqui quando for estabelecido o novo céu e a nova terra. E então Adão e Eva foram expulsos.
mas já havia a promessa de que Jesus viria para morrer em lugar do ser humano. E quando lemos em João, o Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 e 15, diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus aqui falando daquele episódio que aconteceu lá no deserto, quando o povo de Israel estava peregrinando durante 40 anos no deserto antes de entrar na Canaã, surgiram aquelas serpentes venenosas e a picada dela era mortal. E Deus então disse para Moisés que fizesse uma serpente de metal, colocasse numa haste e todo aquele que fosse picado e olhasse para a serpente não morreria. E Jesus disse: assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele já sabia que iria morrer morte de cruz. Já estava tudo determinado. A morte mais cruel e horrenda que havia naquela ocasião era a morte de cruz. A pessoa, ela era crucificada e ficava ali 2, 3, 4 dias ou até uma semana para morrer, penando, sofrendo, com as pernas quebradas para não fugir. Mas Jesus morreu em apenas 6 horas de crucificado. Foi crucificado às 9 da manhã, às 3 da tarde morreu. Jesus estava levando sobre nós o peso de todos os pecados da humanidade, e isso fez com que rompesse o seu coração, e ele não suportasse e ele morreu. Nenhum osso dele foi quebrado como estava profetizado. Morreu instantaneamente, assim, poucas horas. E isso eles ficaram, os romanos, os judeus ficaram assim aterrorizados porque morreu tão rápido. Mas já estava profetizado que naquela sexta-feira da Páscoa Jesus iria dar a sua vida e ele morreu naquele dia. Mas, aleluias, ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Então todos nós que olharmos para a cruz de Cristo e aceitarmos o sacrifício que ele fez por nós, teremos os nossos pecados perdoados e seremos salvos. Todo o que nele crê, diz aqui, tenha a vida eterna. Este plano estabelecido por Deus foi estabelecido antes da fundação do mundo. Em Apocalipse capítulo 13 e no verso 8, nós lemos: E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Este ser morto antes da fundação do mundo, isto não é no sentido literal, real, mas é no sentido figurado. Por quê? Porque já foi decidido antes da fundação do mundo que Jesus iria morrer pelo ser humano pecador. Então todos aqueles que não tiverem o nome escritos no livro da vida do Cordeiro, todos os que não tiverem irão perecer eternamente. Mas os que tiverem o nome no livro da vida do Cordeiro, esses reinarão com ele eternamente. Nós lemos em 1 Pedro capítulo 1, versos 19 e 20, Pedro nos escreveu: Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha, ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Então, mais uma vez, a palavra de Deus aqui, confirmando que o propósito de Jesus vir e morrer foi estabelecido antes da fundação do mundo, e não depois que Adão e Eva pecaram. O pecado não pegou Deus de surpresa. Deus não colocou assim a mão na cabeça e agora, o que nós vamos fazer? Não, Deus já tinha o plano. Na mesma hora que Deus foi lá no jardim encontrar com Adão e Eva, ele disse, olha, para a serpente, que ela seria maldita e que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente o feriria no calcanhar, que foi exatamente o que ocorreu na cruz do Calvário. Quando Jesus teve que morrer, foi como que a serpente tivesse mordido o calcanhar, mas Jesus esmagou a cabeça da serpente, porque a morte foi vencida no domingo, quando Jesus ressuscitou. Em Tito, no capítulo 1 e no verso 2, nós lemos: Essa
Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Mais uma vez, a palavra de Deus confirmando que antes dos tempos eternos, antes da criação do mundo, já havia sido estabelecido o plano da salvação, da redenção do ser humano. Como nós já temos dito aqui nesta série, Jesus ele veio a este mundo e morreu por todos os seres humanos. Mas somente aqueles que quiserem, somente aqueles, como disse aqui o verso, aqueles que olharem para a cruz e crerem no sacrifício de Jesus é que terão a vida eterna. Então, para que nós tenhamos o perdão dos pecados e a salvação, nós precisamos querer. Isso é individual. Quantas pessoas, quantas famílias cristãs criam seus filhos no caminho do Senhor, mas quando eles vão crescendo, vão tomando suas próprias decisões, escolhendo seus próprios caminhos e vão saindo da presença de Deus, os pais se entristecem, ficam tristes, lamentam, mas a decisão é individual. Nós temos o livre-arbítrio. Queremos nós ser salvos? Queremos nós estar com Cristo eternamente, livre de toda dor, todo sofrimento? Quanto nós sofremos aqui neste mundo, não é verdade, por causa do pecado? Tantas enfermidades, tantas violência, tantas mortes. Tudo isso culpa do pecado. Mas nos diz a palavra de Deus que Deus ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais lembrança das coisas passadas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Isso quando Jesus voltar. E nós estamos aguardando para muito em breve a volta do nosso Senhor Jesus. Não vai demorar. Ele estará voltando para nos buscar. Nós precisamos estar em comunhão com Ele cada dia. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender, abandonar os pecados que nós costumeiramente cometemos. É isso que nos separa de Deus, é o pecado. Mas se nós nos arrependermos, pedirmos forças para nós não cometermos mais este pecado, mas se porventura viermos a cair novamente, temos que nos arrepender outra vez. Deus ele nos perdoa quantas vezes nós formos a Ele pedindo perdão, mas tem que ser sincero, tem que ser de coração. Porque, infelizmente, o inimigo ele é astuto. Quando nós pensamos que estamos bem, vencemos aquele problema, ele coloca uma armadilha e ele nos pega. E aí nós temos que recorrer a Deus, a Jesus que nos perdoa, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que foi morto naquela sexta-feira da Páscoa, cumprindo a profecia de Daniel, que dizia das 70 semanas que foi dada ao povo judeu como uma espécie de graça para que eles pudessem voltar para o Senhor, mas eles não aceitaram. Eles rejeitaram a Jesus. Hoje nós conhecemos toda a história, tudo que aconteceu, desde o Antigo Testamento até quando Jesus aqui esteve, os discípulos, os apóstolos. Temos tudo hoje na palavra de Deus. Hoje está muito mais fácil para nós tomarmos a nossa decisão. Está tudo escrito. Precisamos pedir a Deus iluminação, orientação e forças para tomarmos a decisão, para nós permanecermos ao lado dele, porque o sacrifício dele só terá valor para nós se nós o aceitarmos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, dando sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.